Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Eu também estou ótima. Espero que vocês estão ótimos também, porque com esse estudo eu vejo que cada vez mais as coisas vão melhorando pro meu lado. Diferentes tempos atrás que as coisas eram tudo sacrificado para mim. Hoje as coisas estão mais livres, né? Hoje eu vou falar sobre esse negócio de livres para poder viver uma vida digna, né? Apesar de tantas coisas que nos lapidam aqui no mundo da matéria. Bom, hoje eu tô com uma novidade aqui falando sobre pensamento. Então é novidade, então essa novidade ela trouxe também uma abertura maior para mim, porque além de saber que o pensamento ele foi feito pela dona do pensamento e que nós somos lapidados com essas duas energias, elétrica e magnética do pensamento. E o pensamento não pode dar solução para o ser humano. Ele não pode dar solução para nós das coisas da matéria, porque não está no pensamento a solução, tá? Apenas o objetivo do pensamento que é lapidar toda a humanidade. E nesse volume, que é o 13 do histórico, tá aí na página 42, que essa é uma novidade aqui, né? Tanto para os iniciantes, né? Que já estão aí, às vezes, até já terminaram a obra, nem chegaram na réplica ainda. E falando aqui sobre isso, depois, né? Com essa novidade que eu vou dar continuidade, que para dar uma quebrada aqui no assunto da obsessão espiritual, para não ficar muito maçante, eu vou falar um pouco dessa quebrada aí, porque daí a pessoa quando tá começando o vídeo aqui, ela já vê que tem uma coisinha diferente, uma coisinha assim, uma novidade, uma coisinha a mais, acrescentando, sempre acrescentando aqui o nosso conhecimento, as coisas, né, que a gente vai cada vez abrangendo mais a nossa linha, né, linha do raciocínio, a linha racional. Bom, então na página 42, por isso com o pensamento nunca puderam realizar o desejo definitivo que sempre foi o equilíbrio de tudo e de todos. O pensamento foi feito somente para lapidar, para depois de lapidados, amadurecidos e preparados ficarem em condições de serem recuperados pela nova fase que é a fase racional. É a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para depois de desenvolvido se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional. Bom, aí na página 43, mas já no finalzinho da página, ele falando aqui como o animal não tinha recursos no pensamento, porque o animal é um livre pensador. Como livre pensador, não tinha condições nenhuma de saber o porquê de sua existência como animal, porque o pensamento é daí do chão. O pensamento nasceu do chão, porque todos que pensam nasceram do chão. E o pensamento sendo do chão, quando o pensamento nasceu, já existia o chão. De forma que o pensamento, como poderia ter solução do porquê ascensão, do porquê do chão, porque o pensamento, quando nasceu, já existia o chão. E porque isso, o pensamento não podia de maneira nenhuma saber o porquê do chão e saber o porquê que ascensão. Então, todos nós que pensamos, todo ser humano ele pensa. Então, o pensamento não podia falar para o ser humano o porquê da existência do chão, da terra. Nós estamos andando, nós estamos vivendo em cima da terra, que é o chão, né, de matéria, que é o chão. E não sabia falar porquê do chão. Por quê? Então, tem toda uma sequência, né, uma sequência da descida da planície racional. A parte racional o que é a parte racional? A parte racional, ela veio da planície racional, ela se deformou, né? E uma parte virou água, outra virou terra. Para que o pensamento que ele foi feito depois, né? Ele foi feito depois porque
ele foi feito depois, porque primeiro houve o quê? Houve o desenvolvimento da imaginação, que a imaginação foi transmitido para o ser humano, a fala, né, a voz, né, ele ouviu primeiro, depois ele falou, ele gaguejou. Então, depois que ele imaginou, que ele viu todas as coisas, imagens, ele começou a fazer todas essas coisas antes, né, que as imagens iam transmitindo na cabeça dele, estava desenvolvendo a energia magnética e a imaginação. Então, depois que foi feito o pensamento, no sentido assim, tudo que o ser humano pensou, se logicamente o pensamento só foi para lapidar, ele teve que ter toda uma gama, né, uma gama de ciclos para que o pensamento ele chegasse no que ele chegou hoje. Ele evoluiu, né, e todas as coisas que já existiam antes do pensamento, né, que hoje a gente conhece agora, todas as coisas que nós conhecemos agora foram sendo aperfeiçoadas, porque a energia elétrica, ela tinha que dar toda essa gama de aperfeiçoamento. Então, o pensamento ele veio depois, ele não podia falar para o ser humano. O ser humano, o pensamento não é um ser. O pensamento não é... A pessoa não tem essa consciência no pensamento de tudo certo, tudo positivo, como no mundo racional. O mundo racional, os seres são racionais, quer dizer que o habitante máximo do mundo racional, que é o racional superior, Deus, o ser dele, o ser Deus, ele tem essa consciência absoluta. A consciência dele é absoluta sobre todas as consciências. Então é um ser consciente, né? Vão ser um consciente. Então, os outros seres, eles partem dessa consciência. Só que como nós saímos, nós não estamos mais no mundo racional, perdemos toda essa consciência. Então, a consciência que leva o ser humano a saber como ele viver bem, e muito bem, excelentemente bem aqui na vida da matéria, ele precisa novamente dessa consciência positiva racional, que é através do raciocínio. Então o pensamento nunca vai acertar, por mais que passou todo esse tempo lapidando, nunca acertou, e não podia acertar mesmo, porque não foi feito para acertar, foi feito para lapidar o ser humano. Que tudo que existiu foi preciso e necessário existir para que houvesse a evolução natural da natureza dessas duas energias, elétrica e magnética. Bom, então o pensamento ele veio depois, por quê? Porque alguém pensou primeiro, a dona do pensamento pensou tudo antes, para depois ela mandar para as pessoas que já estavam aqui em cima do chão. Então, ele nunca tinha, aqui ó, porque o pensamento quando nasceu já existia o chão. Já existia o chão, então não estava, o que é o chão? Já estava tudo primeiro formado, para depois o ser humano vir a caminhar em cima da terra, da face da terra, para depois ele ser desenvolvido com o pensamento. Então, o pensamento não poderia falar para ele de onde ele era. O pensamento não podia falar, porque o pensamento, ele não tinha essa função. O raciocínio tem essa função. O livro Universo de Desencanto, sim, tem essa função de desencantar, desvendar o que é desencanto? Desvendar os mistérios, enigmas e fenômenos da natureza. Então, agora eu vou continuar com nossa segunda parte. Pode ser que seja a última hoje, segunda e última, pode ser que eu continue, mas eu tô achando que já vai ficar bom para esse vídeo, né, terminar a segunda e última parte do tema obsessão espiritual. Como eu gosto, eu fazer só uma repetiçãozinha, porque eu li esse livro no vídeo anterior, falando aqui,
E continua aqui apenas um trechinho bem rápido. A maioria acaba desistindo, outros acabam no hospício e outros ainda se metendo em crimes bárbaros em nome do chefão, das seitas, das doutrinas, das nações, dos deuses criados por eles, e a miséria de todos se multiplicando, o sofrimento idem. As desgraças essas nem se falam, o misticismo magnetizando os fatos, os ingênuos, os idiotas, os atrasados, prestando homenagem ridículas a quem não tem dignidade de ser homenageado, porque sempre mantiveram como verdadeiros materialistas, sempre mantendo a multiplicação do sofrimento de todos. Então, trata-se de espíritos materialistas que adoram a matéria como outro animal qualquer. Todo animal é materialista, né? E assim são esses habitantes dos espaços, do vácuo e dos aços daí de dentro do eletromagnético. Falando sobre os aços, pessoal, tem que uma coisa vai dando continuidade à outra aqui do nosso raciocínio. Então, nesse livro da tréplica, vem falando da natureza. Então, o ser humano, ele é sentimental. Ele é sentimental, porque se ele não tivesse sentimento, como que ele ia sinalizar as coisas que ia sinalizar para ele como sendo boa ou ruim? Então, por que ele é assim? Porque a natureza, ela é assim, e ela fez, nesse livro está escrito isso, no 13 da tréplica, na página 48, 49. A natureza tem sentimento. Se a natureza lhe fez com sentimento, é porque a natureza tem sentimento. Quem lhe fez é igual a você. Você tem sentimento. Quem lhe fez também tem. Você ama o que é seu? Quem lhe fez também ama. E você é dela, criado por ela, mantido por ela. A natureza também ama você, como ama todos, pois todos são filhos dela e você é um deles. O mesmo sentimento que você tem, ela tem. O sentimento que você tem, quem lhe fez, também tem. Você ama seus filhos? Tem amizade aos seus filhos? A natureza também. Quem lhe fez é igual a você. Ama os seus filhos, gosta dos seus filhos. Tem cuidado com seus filhos. A natureza é igualzinha a você nos sentimentos, mas muito melhor que você, porque ela é quem lhe fez. Ela que lhe enche a barriga todos os dias e que faz tudo para o seu conforto, para o seu bem-estar. Para você ver se você tem sentimento que quem lhe fez também tem. Se matarem seus filhos, como é que você fica? Revoltado, indignado, a mesma coisa. A natureza, você é filho dela, mantido por ela. E tudo e todos são filhos delas. Você matando os filhos dela, como é que ela fica? Igual a você, se matar os seus filhos. Você fazendo mal aos filhos dela, como é que ela fica? Fica a mesma coisa, igual a você, se fizerem mal aos seus filhos. Então, é só você que sente pelos seus filhos? Quem lhe fez também sente pelos seus filhos. Se você tem sentimento por seus filhos, a natureza também tem por seus filhos. Se você tem amor por seus filhos, a natureza também tem por seus filhos. Se você tem amor, é porque a natureza lhe fez com amor. A natureza também tem amor aos seus filhos, amor aos seres, amor aos seus feitos, amor aos seus filhos, ama tudo. Como você é, a natureza é também. Então, eu falando sobre isso do sentimento, porque o ser humano, ele desconhece o que está no comando dele, que é em primeiro lugar, né? Como um animal, a gente tem esses sentimentos, então nossos sentimentos, a gente não tem, às vezes, nem comando sobre os nossos próprios sentimentos. Por quê? Porque quando a gente passa a se conhecer, a gente passa a eliminar essas duas energias. E também a alma do corpo é o coração, deles procedem os bons e os maus sentimentos. Mas a alma da vida é o raciocínio, ele está superior. E ele foi feito, nós somos comandados aqui por essas duas energias. E o coração, ele tende a sentir, né? Ele tende a sentir todas essas, né? Essas coisas negativas e positivas. Ele é um sinalizador, nosso coração. Ele é a alma do corpo. Ele reconhece quando alguma coisa
não está bem, a pessoa fica emotiva, ela sente, ela entristece com as coisas ruins que acontecem com ela fica indignada, ela fica mal-humorada. Então, agora, o que eu quero falar sobre um pouco disso é do primeiro volume, que eu deixei ele por último um pouco, mas pessoal, mas depois eu vou voltar nele, vou voltar nele depois. Ó, aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? No 122, na página 122 do primeiro volume. Então, nessa página também está falando um pouco das influências desses habitantes, que eles são que eles obsidiam a humanidade. Por que eles fazem isso? Porque eles são eternos, eles conhecem o passado da vida da pessoa, porque ele teve na vida passada, lá na minha vida passada. Eles viram, eles estão vendo assim, eles estão fazendo esse segmento. Então, por exemplo assim, se tem perto de mim, existe esses acompanhantes, esses espíritos obsessores perto de mim, eles estão aqui tendo a mesma disciplina, né? A mesma disciplina comigo, com que é a educação que eu estou tendo nesse mundo, para poder viver bem na sociedade, porque uma pessoa sem educação, ela não cabe em lugar nenhum, não é mesmo? Então, mas eles podem ter esse tipo de educação disciplinar, né, comigo, de maneira nenhuma. Ele apenas vai conhecendo, que nem tu falou que ele apenas vai ser um materialista, espírito de materialista. Ele não conhece nada para que existe a matéria, porque eles não sabem nem de onde eles são. Que nem nós não sabemos por que existe a matéria, porque nós estamos aqui nesse mundo material. Então, o que acontece? Eles tendem a ficar lapidando a gente, porque eles desconhecem essas coisas, eles não sabem quem eles são, e o que acontece comigo, eu também não sei se existe esses seres, eu não vejo eles, e qual que está sendo a função deles na minha vida, qual está sendo a função das pessoas que estão também com esses espíritos perto, né? Sempre junto das pessoas que convivem comigo, outros familiares meus, outros entes queridos. Aqui nessa página 122, que está as influências dos habitantes do vácuo, está falando aqui: assim muitos costumam sonhar com almas do mundo invisível como se elas existissem, completamente sugestionados por essas coisas que pensam existir, mas não existem. A sugestão tem grande parte da influência magnética, fazendo com que o vivente enxergue essas fantasias debaixo do poder magnético. Então, tem no espaço também outros seres, que são a Lua. A Lua, ela age com os efeitos magnéticos como coadjuvadora, as estrelas com suas influências salutares, eletrizantes, correntes essas adubadoras da formação dos seres. Então, gente, tudo aqui ele está lapidando a gente. Tudo que está abaixo do mundo racional está se lapidando. Nós estamos sendo lapidados, todos nós aqui estamos nesse ciclo, né, interminável, que ele teve um fim. Esse ciclo interminável, que eu achava que não existia fim, teve um fim. Teve um fim, por quê? Porque existe um ser que veio aqui para trazer a mensagem para sabermos de onde somos, quem somos. Então, nesse mesmo volume, que ele está falando sobre
as pessoas que não aceitavam o espiritismo. Vamos ler aqui na página 82. Todos os habitantes desse mundo estão expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo quanto é ruim com todos. Por esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e compreendê-la, a necessidade dessa correspondência. E por isso que o espiritismo vem erradamente progredindo de uma forma fantástica, por todos os lares e por todos os cantos, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o espiritismo estão aceitando-os, os que não queiram estão querendo, sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, mas a harmonização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Então, as pessoas não admitiam que existiam esses seres, né? Eles não aceitavam, o espiritismo estão aceitando. Por quê? Porque quando a pessoa, ela não tem, que nem eu falei, ela não tem resposta para a perturbação dela, ela perde o sono, ela fica perturbada, ela tem que aceitar esse que existe, que tem a existência desses seres. Agora, na página 147, na página 147 do primeiro volume também está falando assim: eu, racional superior, a todos todos do astral obedientes tudo daremos, e os desobedientes e rebeldes não pode contar com o povo do astral, porque é contar em vão. Não fazendo por onde nada feito, não sendo obedientes, não pode contar com uma corrente poderosa a seu lado para vencer os obstáculos e tudo que precisam, saúde e sossego. Tendo saúde e sossego é porque está contemplado de tudo. E a todos eu contemplarei mais do que merecem, mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim todos que obedecem ao astral superior, que conta com suas soluções, que esperam ser completados, deve ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e um modo claro e cristalino de compreender as coisas, para não fazerem confusão do que está errado das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza e todos dependem dela, não há o que possa mais com ela. Então, pessoal, eu vou falar aqui por que as pessoas, elas não conseguem, todo mundo não consegue ter essas graças, né, que ele está falando aqui. Aos obedientes tudo daremos, porque as pessoas não conseguem as graças do astral superior, que está abaixo do mundo racional, a energia mediadora. Eu vou ler aqui por que não, por que nós não conseguimos. Nós vamos conseguir sim, ao dado momento desse conhecimento, a gente vai começar as coisas começar a vir facilmente para as nossas vidas. Por quê? Falando um pouco de novo com esse livro, o da réplica, o 13 da réplica, porque eu li o da tréplica aqui, agora eu vou ler o 13 da réplica. Esse 13 da réplica, ele está falando tudo que o magnético ele faz, tudo que ele faz de ruim. Então hoje nós podemos ver que o desamor ele está em todas as camadas, né, da sociedade. O desamor, as pessoas não têm amor para com seu próximo, com sua família, com seus entes queridos, com as pessoas desconhecidas, com seus conhecidos. Então, o desamor de uns tantos completamente doentes com aparência de bons. Ele está falando na página 7. O magnetismo, o que acontece com isso? A vida chegando a esse clima de grande desamor, e daí a desumanidade em risco, e tudo isso existindo a causa. A causa são os efeitos magnéticos. O magnetismo, a energia magnética, é que comanda os males da humanidade, porque não é efeito sem causa. Se existem os males é porque existe a causa. E a causa é a energia magnética. Os malefícios do magnetismo, do fluido magnético ou da força magnética. E assim
Até então viveu a humanidade sob o comando do magnetismo, mas agora é em mãos de todos como se livrar da ligação e da atuação magnética, se livrando com a energia racional. Uma vez ligados à energia racional, a energia racional elimina toda a influência magnética e daí o equilíbrio de tudo, de todos. A energia magnética é uma energia deformada, degenerada, e a energia racional é pura, limpa e perfeita. Todos ligados à energia racional, essa energia elimina ou imuniza da energia magnética. E a pessoa passa a ser um equilibrado na vida, de mal passa para bom, de manso para santo, porque até então esse joguete de uma energia que não conhecia, a magnética, era joguete de uma energia que não conhecia, a magnética, e dessa forma vem a recuperação e equilíbrio de toda a humanidade. Está aí a forma racional para o equilíbrio perfeito do animal racional. Mas como estavam na fase de animal, ligado ao magnético, os males tinham que se multiplicar sempre, tudo de mal a pior sempre, por existir a causa que é a energia magnética. O magnético só leva tudo e todos de mal a pior, todos ligados ao magnetismo. Por mais que lutasse para o seu bem, para o bem de todos, ficando sempre por concluir a sua desejada vontade, e assim vejo como sempre foi a tônica da vida. Já por fim, todos lutando com poucas esperanças devido ao sofrimento atuante e às desilusões sendo a causa da energia magnética. Para que tudo endireite, para que tudo acerte, tem que se desligar do magnético, se ligar à energia racional pura, limpa e perfeita, porque ligado ao magnético, tudo sempre de mal a pior, e ligado à energia racional, tudo sempre de bem para melhor. Então, o magnético é que sempre foi a causa de todas as ruínas do mundo, porque não é feito sem causa. Se existe o feito mal, é porque existe a causa. E qual é a causa do feito mal? O magnético, a energia magnética. Enquanto estava ligados a essa energia, tudo de mal a pior sempre, como há muito assim vem. Então é preciso que toda a humanidade conheça a energia racional, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para o bem-estar de todos, para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, pessoal, o que eu venho mais para dar conclusão à obsessão, essa parte, esse tema, obsessão espiritual. Por que nós estamos debaixo dessa parte que não deixa ninguém sossegado, né? Todos perturbados, todos, além de outras coisas mais que já, em particular estamos falando disso, que existe no campo celestial da energia mediadora do astral superior para baixo, que a gente vai ter aí o Sol, as estrelas, os planetas, a Lua, aí chega até nós aqui. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou ler uma parte aqui, que falando sobre a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. A mecânica material, a energia magnética, a mecânica celeste, a energia mediadora, e a mecânica racional, a energia racional. Hoje todos que passaram a se conhecer, todos sabendo o que devem fazer para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A energia mediadora, a energia dos habitantes dos astros, os planetas e demais habitantes, Sol, Lua e estrelas. Os habitantes dos astros são os contedores da energia mediadora, a energia magnética elétrica da mecânica material. Então, essa energia que ela contém, os habitantes dos astros são os contedores da energia mediadora. Por que os habitantes dos astros, que são os planetas, o Sol, as estrelas, elas são contedores da energia mediadora que é do astral superior? Eles estão abaixo, todo abaixo do astral superior. Elas são contedores, nós não podemos obter a graça desses seres que já são iluminados, que estão lá, abaixo do mundo racional.
e da energia mediadora deles. Por quê? Porque quem está contendo essa energia são esses seres que estão abaixo deles não nos deixam ter o acesso aos habitantes do astral superior. Por isso que a causa de toda a perturbação do ser humano, toda a perturbação, todo o malefício que um ser humano que ele está mais sendo mais lapidado por essas energias desses seres obsessores, esses espíritos obsessores, né? Falando assim para a pessoa entender, né? Que aqui a gente não vai ouvir, ou pode ser que até a gente possa encontrar essa palavra assim, obsessores, né? Eu falei obcecado, a pessoa obcecada por algum vício, alguma coisa está interferindo na vida dela, porque o vício não nasceu com a pessoa, né? Agora, se ela está tendo influências desses seres na vida dela, vai ficar destruindo a pessoa por algum vício, e esse vício só vai destruir a pessoa, vai destruir as pessoas que estão em volta, porque, né, qual que é o X desse problema? Os espíritos, né, obsessores. Então, o que eu quero dizer aqui, que o que acontece com essa parte, não, isso aqui não, isso aqui eu já li, já colocamos os livros para lá que eu já li. Então essa parte que eu tô querendo agora terminar aqui falando da página, é dessa página mesmo, né? A página 115, que eu tô lendo aqui, a página não, desculpa, gente, o 115 do histórico, ele vem falando sobre isso, que eles são contedores. Então, como que a gente vai obter, né, as graças da energia mediadora antes mesmo que a gente leu aqui no primeiro volume, que o racional superior e todos do astral aos obedientes, tudo daremos aos obedientes e rebeldes, não podem contar com o povo do astral. A obediência é essa, o conhecimento, porque se esses seres, eles podem fazer alguma coisa para nós, eles são impedidos. Eles estão impedidos porque abaixo deles estão esses outros seres. A lua está lapidando com as influências dela. As estrelas elas são coadjuvadoras. Não, a lua que é coadjuvadora. Os eflúvios das estrelas também mandam pensamento para o ser humano, pensamento lapidador. Então é um relógio. É um relógio que o pensamento aqui, ele sempre vai estar variando de pensamento. Não tem uma clareza, uma firmeza, uma coisa definida dentro de nossos pensamentos. Fica tudo aquela coisa variando, porque nós estamos sendo abaixo, nós estamos como centro astrológico, né? Todos esses outros seres estão acima de nós, e eles estão influenciando, fora os habitantes. Quanta coisa está lapidando o ser humano, para que o ser humano chegue na fase racional e passe a ter conhecimento de si mesmo, desenvolver o raciocínio, saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou. Bom, esse eu já li. Eu também quero ler esse livro, o 39 do histórico, que ele está falando aqui sobre os bons e os maus. Então, por isso existem os bons e os maus, porque o magnético, ele transmite o pensamento mau. Aí a pessoa adota aquele pensamento mau, só que ela não sabe
ela acha que a pessoa não tá vendo o pensamento, não tá vendo, ela não tá vendo, o pensamento é uma energia. O magnético transmite o pensamento mal para a lapidação dos maus, e o elétrico transmite o pensamento bom para o bom viver dos bons. Então, o que acontece? São duas energias na lapidação do animal. E assim, o pensamento não é de quem pensa, o pensamento é que fez o pensamento. Por isso que as pessoas que estão obedecendo qualquer coisa aqui, que ela está procurando buscar alguma coisa para ela melhorar, ela está sendo vista. Porque nós estamos aqui embaixo, quanta coisa está acima da nossa cabeça, quanta coisa está acima aqui do nosso céu, né? Tem muita coisa nos assistindo aqui para poder lapidar a gente. E o pensamento foi feito para lapidar as feras humanas, porque antes de serem civilizados eram ferozes, mas no meio dos civilizados existem muitas feras humanas para serem lapidadas. E por isso está aí a rudez, o atraso, o embrutecimento nesse pequeno e insignificante número que ainda está por serem lapidados. E por isso existem os bons e existem os maus. Existem mais bons do que maus. Existem mais bons do que maus. O número de maus é insignificante. Existem mais lapidados do que por lapidar. Então a humanidade ela chegou. Por que a fase racional ela teve um tempo a vir ao ser humano a ter o conhecimento dela mesma? Porque todos já estavam, praticamente todos, a maioria estava todos sendo lapidadas. E aí só restou um número insignificante de pessoas ruins, pessoas más, que ele está falando aqui. O número que ainda estão por serem lapidados é um número insignificante. De formas a natureza é a dona de todos os feitos e o comando de todos os feitos está com ela. Agora, na fase, né, na fase racional, nós não temos acesso à energia mediadora, não temos acesso a essa energia do astral superior, desses seres iluminados que as pessoas elas confundem, e por isso que eu li aqui, ó, no 13, né? Aqui o 13 da obra tá falando que eles criam deuses, né? São criados por esses seres, né? Em nome desse chefão, e tudo quanto é coisa que tem dentro desses templos, né? Cânticos, preces, hinos, né? Outros lugares que os espíritas vai ter batuque, vai ter adorno, vai ter indumentárias riquíssimas, né? As indumentárias riquíssimas. Eles vão tendo doutrina, né? Doutrina, seita, nações, né? E as pessoas fazendo homenagens ridículas a quem não tem dignidade de ser homenageado. Por quê? Porque eles são espíritos materialistas. Eles que estão sendo homenageados e as pessoas pensando que os seres iluminados. Os seres iluminados se retiraram, não temos acesso mais a eles. Não temos mais. Então, por quê? Porque o espiritismo ele teve seu fim. Teve o seu fim e agora nós precisamos descer o quê? O que acontece com o ser humano? O ser humano, quando ele atinge a maturidade dele, ele ficou o quê? Desiludido de tudo e de todos. O ser humano que ele não atingiu maturidade ainda, ele está por ser lapidado. Mas não que ele está aqui dentro dessa parte aqui de ruim, né? De ruim, dessas pessoas que são monstruosas dentro da civilização. Ele está por ser lapidado, mas a lapidação dessas pessoas que não se conhecem são insignificantes também. Porque, né, é no estalo que a natureza ela vai colocando todos
para conhecer cultura racional. Por quê? Porque as pessoas, quando elas estão a se desiludir, não tem como, a pessoa não tem maturidade. Como a gente vai aqui, ó, eu vou ler essa página para dar um esclarecimento maior. Então, as pessoas lapidadas, a página, nesse mesmo livro, o livro que eu estou agora, que é o 115 do histórico, eu estou estudando, estou passando conhecimento aqui, estou transmitindo tudo que eu estudo para as pessoas. Por quê? Porque eu quero ter uma clareza, isso que eu acho que é ser uma pessoa limpa, porque eu desconheço a limpeza dos habitantes do mundo racional, mas eu acho que a linha racional, como ela é pura, limpa e perfeita, tudo a pessoa que sabe, aquela outra pessoa sabe, não tem interferência de comunicação das coisas certas, da razão, das coisas certas. Então, aqui é o que eu estou sendo limpa para com as pessoas, o que eu estou estudando, eu estou deixando aqui para as pessoas, né? Eu não estou escondendo nada de ninguém. Estou aqui trazendo a público aquilo que eu estudo. E eu sento mesmo para estudar. Então, estou aqui passando meu conhecimento. Para quê? Para que essas pessoas vejam esse vídeo, elas tenham esse benefício. Elas possam se conhecer, elas possam agarrar mais ainda com esse conhecimento para as pessoas que já estudam cultura racional. Então, aqui na página 75, lapidar quer dizer melhorar, aperfeiçoar, equilibrar. Está o artifício lapidando de todas as formas, jeitos e maneiras para vir o amadurecimento dos que ainda faltam ser amadurecidos, foi o que eu falei, para depois de amadurecidos serem tolhidos e recuperados. Tolhidos e recuperados. O que é ser tolhido? Tolhido, gente, é que a pessoa, quando ela está sendo madura, ela fica tolhida. O que acontece com a natureza, ela fecha o ciclo da pessoa, ela fica tolhida porque ela já está madura. O que acontece com uma fruta que está madura? Ela está só esperando que a natureza colha o filho dela para que ela possa ter um conhecimento libertador, regenerador, recuperador de todas as coisas que lapidou ela. Então, né, que a lapidação foi precisa e necessária para ela chegar a esse conhecimento. Então, ela fica tolhida, quer dizer que ela não vai apodrecer. Ela vai ficar ali até, porque o que aconteceu comigo? Quando eu conheci cultura racional, eu já estava desiludida de tudo e de todos. Só que ainda faltava uma coisinha de nada. O que aconteceu comigo? Eu conheci cultura racional, mas não peguei o livro. A natureza, ela tolhiu. Eu fiquei tolhida. Por quê? Porque senão eu ia o quê? Eu ia continuar desembestando, né, com a lapidação. Ela já sabe que eu estou amadurecida, ela vai tolir. Ela vai o quê? Ela vai paralisar aquele amadurecimento da gente. Aí, quando for a hora do clique, né? Agora você vai ter um despertar agora que depois desse despertar, aí já acaba toda a lapidação da pessoa. Porque ela pegou o livro, daí ela já está tendo contato com a energia racional, ela já tendo contato com a energia pura, limpa e perfeita, ela já está afastando as influências elétrica, magnética da imaginação, pensamento, as coisas que ela questionava, porque que ela sofria, ela não sabia, ela não conhecia o porquê do pensamento, ela não sabia que ela estava sendo assistida ou obsidiada por esses seres que ficam perto da gente, a gente não enxerga eles. Então, é isso, pessoal. Acabei agora, né,
eu posso chegar no terceiro tema aí, no próximo tema, no próximo tema é fazer uma revisãozinha ainda que ficar faltando uma pequena, um pequeno complemento daqui, né, da conclusão do vídeo, do tema, né, no próximo vídeo. Mas vai ser coisinha mínima, entendeu? Então, até mais, obrigada, deixe seu like se gostou e boa semana a todos. Boa semana a todos, salve, salve, boa semana racional para todos.